uma palavra que está em Efésios 2, no versículo 5 e 6, que diz o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluias! Esta palavra, ela é muito profunda, porque ela nos mostra que todo o fundamento do evangelho é a transformação do homem na imagem de Jesus Cristo. O projeto de Deus não é que o homem fique, da maneira que está, porque da maneira que nós estamos hoje aqui na carne, nós não vamos chegar ao espiritual e nem ao reino celestial. Então, para que nós tenhamos realmente uma vida transformada, nós precisamos entender na palavra de Deus e, pela fé, tomarmos posse e vivermos segundo a sua palavra. E a palavra de Deus nos mostra claramente que nós precisamos de sermos vivificados. Vivificado significa o quê? Uma nova vida. Tanto que Jesus ele falou claramente em João 3, no versículo 1 em diante, ele mostra para aquele homem cheio de conhecimento, cheio de entendimento, que foi buscar uma orientação de Jesus, e Jesus falou para ele: olha, eu quero te dizer uma coisa, é necessário que você nasça de novo. Nascer de novo é ter uma vida nova. E quando você analisa estes versículos de João 3, você observa que surgiu uma dúvida enorme no coração do homem, porque o homem, sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue entender as coisas de Deus. Então Jesus precisou ser muito claro: olha, Nicodemos, eu quero te dizer o seguinte, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, e você não pode entrar no reino de Deus, e você não vai viver no reino de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, hoje é a mesma história, a mesma coisa, porque a palavra de Deus é a mesma. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus quer é que você e eu nos posicionemos segundo a palavra de Deus para buscarmos uma nova vida. Então Ele vai nos dar esta vida pela graça, pela misericórdia dEle. Como está dizendo aqui a palavra, pela graça sois salvos. Deus quer te salvar de uma situação em que você está hoje. Deus quer tirar você da situação de penúria, de tristeza, de lamentação, de sofrimentos, de prejuízos, de doença, de enfermidade, E ainda tirar você do reino das trevas e transportar você para o reino da luz. Então, o que a palavra está dizendo é que no reino espiritual já aconteceu algo maravilhoso, porque o versículo 6, ele nos diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você foi tomado pelo Espírito e agora você faz parte do povo que vai morar no céu, do povo que tem direito de Deus de começar na terra a desfrutar das maravilhas e das heranças do Senhor. É por isso que a palavra nos garante que a bênção do Senhor nos alcança. Por que ela nos alcança? Porque nós começamos a reinar ainda nesta terra, e nós começamos a ter uma vida de alegria na presença de Deus, de prazer em falar com Deus através da oração, em prazer em orar, adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor e viver este momento terreno preparando-nos para a eternidade com Deus. Então veja bem, a palavra, ela traz para nós essa certeza. Se nós que somos homens carnais precisamos entender as coisas espirituais, exatamente porque no Evangelho tudo é pela fé. E a fé é uma loucura para as pessoas que não entendem que é Deus agindo. O que é fé? A fé é compreender, entender que você está esperando, confiando em Deus, em algo que você não vê, algo que você não pega, algo que você não sente o cheiro, algo que você não toca, mas você sabe, porque você sabe que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Isso é uma fé.
né? Bem simplificado. Isso é fé. Fé é acreditar que no poder e na autoridade do nome de Jesus, a doença vai embora. No poder e na autoridade do nome de Jesus, tudo muda. Por quê? Porque a palavra de Deus já disse isso. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela não veio para não cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir todo o propósito dele na sua vida. Então, quando você começa a entender, entrega a sua vida totalmente ao Senhor, a transformação, ela começa no seu interior, ela começa na sua vida e ela começa a te moldar para que você seja realmente a imagem do Senhor. Se você observar Romanos 8, 29, você vai entender ali que tem o propósito de Deus de se transformar a ti e a mim, exatamente na imagem do seu Filho, né? E ele nos deixou exemplo. O Senhor Jesus Cristo, tudo que ele fez foi para nos deixar exemplo. Dá uma olhadinha em 1 Pedro 2,21 que você vai entender. O projeto de Deus é exatamente esse. Ele não veio assim pedir para você, olha, seja santo como eu, Senhor, sou santo, se ele não tivesse te dado condição. E qual é a condição que o Senhor nos deu para vencer pela graça de Deus todas as situações? Amados, eu vou te dizer para você duas coisas interessantes: oração e jejum. Você precisa ter uma vida de oração e de consagração. Na oração, você vai se fortalecer falando com Deus. No jejum, você vai mortificar a sua carne. Quando você mortifica a sua carne, você ganha um espírito novo, renovado. Aleluias. É por isso que Deus tem para você e para mim algo novo, algo que vai realmente fazer a diferença. Então, ele está nos mostrando que nós podemos chegar à perfeição da unidade de Jesus quando você lê Efésios 4, versículo 13, até que todos nós chegamos à unidade. Vai chegar um momento que você vai estar preparado para qualquer situação. E aí você vai ser transformado conforme a imagem de Jesus, de glória em glória. Paulo disse isso de uma forma tão tremenda em 2 Coríntios 3,18, que quando você lê aquele versículo, você percebe que pela sua força, não. Pela sua condição humana, não. Mas pela força do Espírito Santo, pelo poder de Deus, você consegue todas as coisas, vê todas as coisas e há uma mudança, há uma transformação. Deus quer exatamente que você compreenda, entenda, entregue tudo a Ele, confie nele e saiba que Ele fará todas as coisas, porque Ele é Deus. Não é por causa que nós somos bonzinhos, porque nós demos uma esmola, não é porque nós temos, né? Não, é por causa da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então Deus quer abençoar a sua vida hoje, transformar a sua vida hoje. Basta que você dê esse passo e comece então a confiar plenamente nele, buscando nele. Ore, peça para Deus, exatamente, deixa eu te dizer, peça para Deus te sustentar numa vida de oração. Nós temos que pedir para Deus nos ajudar e nos firmar em oração, para que nós possamos ter desejo, prazer de orarmos. E pedindo para Deus isso, peça também, Senhor, me ensine a orar. Quando você pede para Deus te ensinar a orar, Deus vai te ensinar você a orar. Você vai crescer nisso e você vai ter prazer nisso. Quando você começa a ter prazer na oração, você vai ter prazer na presença de Deus e Deus vai ter prazer em você. Jesus foi o maior exemplo de oração. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso tudo. E ele deixou a sua glória, veio na terra como homem, humano, carnal, né, vivendo uma vida aqui terrena, mas ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma vida com o Pai. Como? Em oração. Por isso ele não fazia nada que não fosse do Pai, ele não falava nada que não fosse do Pai, e ele não desviou do caminho. Ele preferiu ser obediente até a morte, morte de cruz. Para quê? Para que você e eu fôssemos salvos, fôssemos libertados, fôssemos transformados. Agora depende de um passo, porque quando Marcos nos diz para ir pregar o evangelho a toda criatura, ele diz também, aquele que crer vai ser salvo. Então, se você tiver essa posição, porque aí depende do homem, depende da vontade, depende do desejo, eu quero, eu desejo, eu vou buscar isso, então você será salvo.
E aí você vai confessar Jesus como Senhor e Salvador e você será alcançado pela graça de Deus. Meu amigo, minha amiga, é a tua hora, é o teu momento. Receba-o e viva na bênção do Senhor.